Fala pessoal, Tekken não é somente um jogo de luta, é uma franquia que já tem 30 anos e por isso temos várias curiosidades ao longo dessa história magnífica. Eu sou o Geeks e esse é o canal Geeks Memory e no vídeo de hoje você vai conhecer as 10 curiosidades da franquia Tekken, da mais conhecida até aquela que quase ninguém comenta. Então já deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve se você curte Tekken, porque agora a gente vai entrar nos bastidores dessa franquia. Nossa primeira curiosidade é que Tekken é a franquia mais longeva da história. Ele entrou oficialmente para o Guinness World Records e é reconhecida como a franquia de jogos de luta com a história mais longa da indústria. Desde Tekken 1, em 1994, a história nunca foi reiniciada, rebootada ou trazendo o universo alternativo. Tudo acontece na mesma linha temporal. Os personagens envelhecem, alguns acabam morrendo, outros somem por alguns anos e acabam voltando. Isso é algo extremamente raro em jogos de luta, onde a maioria prefere resetar tudo quando já começa a passar de alguns anos. Tekken escolheu o caminho mais difícil e sustenta isso há quase 30 anos. Na sequência, vamos para a nossa nona posição com o primeiro personagem convidado da franquia. Muitos antes de termos Negan, Noctis de Final Fantasy, o Akuma de Street Fighter, o Tekken já tinha feito algo impensável. Gon, um personagem de mangá, entrou em Tekken 3 e ele não seguia regra nenhuma. Você não conseguia agarrar, você não conseguia reagir com personagens que chutavam ou socavam alto. Ele quebrava completamente o balanceamento do jogo, além de ter golpes muito engraçados. Praticamente um personagem piada, mas foi tão importante que até hoje os fãs que jogaram Tekken 3 se lembram dele e pedem a volta dele. Só que poucos sabem que Gon é um personagem convidado e que tem um mangá do mesmo nome. Em oitavo lugar, temos a primeira aparição de Kazumi Mishima. Kazumi já estava em Tekken 1, escondido em um cenário. Essa é a curiosidade que só faz sentido anos depois. No primeiro jogo da franquia, o nome Kazumi Mishima aparece discretamente em um dos cenários. Na época, ninguém fazia ideia do que aquilo significava. Kazumi só se tornaria uma personagem jogável em Tekken 7, e esse cenário apareceu em Tekken 1, mais de 20 anos depois. Isso traz duas possibilidades na nossa mente. A primeira é que a Namco já tinha uns planos traçados de muito longo prazo. E a segunda é que ela reaproveitou um pequeno detalhe, um easter egg que tinha no Tekken 1 e trouxe mais elaboração e mais conteúdo para isso, colocando como parte da história e trazendo Kazumi Mishima como uma personagem que conhecemos em Tekken 7. De qualquer forma, isso é um easter egg impressionante. Em sétimo lugar, falando de easter eggs e de personagens convidados, temos Heihachi em Soul Calibur. Tekken também já invadiu outros universos, não somente recebeu convidado. Heihachi Mishima apareceu como um personagem jogável em Soul Calibur 2, como exclusivo do PlayStation 2. Enquanto outros personagens usavam espadas, até porque esse é o core principal da franquia Soul Calibur, a utilização de armas, Heihachi entrou no jogo somente com os punhos, como o verdadeiro rei do Iron Fist Tournament. E foi um crossover tão marcante que até hoje é lembrado como uma das melhores participações convidadas da franquia. Falando de Soul Calibur, em sexto lugar, a nossa curiosidade é que Harada poderia ser um personagem jogável em Soul Calibur 5. Na verdade, ele é um personagem jogável em Soul Calibur 5. Isso foi uma piada interna que o Soul Team da Bandai Namco colocou quando estava desenvolvendo Soul Calibur 5. Na opção de criar o seu personagem, eles colocaram várias opções de customizações, algo extremamente completo. E os fãs perceberam que dava para criar alguém muito específico, Katsuhiro Harada, o chefão do Tekken Team. E na prática, você pode colocar Harada com um kimono de Heihachi e um gameplay estilo Devil Jin. Ficou tão famoso essa cena e esse conjunto que colocaram até mesmo no trailer de Soul Calibur 5, deixando Harada cada vez mais famoso dentro do mundo dos memes. Em quinto lugar das nossas curiosidades, temos o retcon de Unknown. A personagem Unknown teve sua história completamente alterada. Em Tekken Tag Tournament 1, Unknown tinha uma origem bem definida. Ela era apresentada como a irmã mais nova de Jun Kazama, a tia de Jin Kazama. Só que em Tekken Tag Tournament 2, isso acaba mudando. Unknown passa a ser a própria Jun Kazama corrompida, e é uma das maiores reinterpretações da franquia Tekken. E o interessante é que eles fizeram essa reinterpretação em um jogo que não é canônico.
então isso permitiu que a linha original não tivesse qualquer problemas por conta desse retcon, mostrando que Tekken não tem medo de reescrever o passado, mas sempre com muito planejamento. Em quarto lugar de nossas curiosidades, vocês sabiam que Nina Williams já teve um jogo solo? Muita gente não sabe disso, mas Nina Williams estrelou um jogo próprio. O nome era Death by Degrees. Lançado no PlayStation 2, era um jogo estilo ação, stealth, focado em história. E acabou que não foi um sucesso comercial. Porém, hoje em dia, mais acabou virando cult para a fanbase, pois até hoje é o único jogo solo de um personagem de Tekken. Em terceiro lugar, temos Tekken Cross Street Fighter, um crossover que nunca foi lançado e está congelado dentro das geladeiras da Bandai. Anunciado em 2010, Tekken Cross Street Fighter era o jogo que seria o rival 3D de Street Fighter Cross Tekken. Ele nunca foi oficialmente cancelado, mas também nunca foi oficialmente lançado. Segundo Harada, o projeto está parado, aguardando o momento ideal para ser lançado. Os personagens chegaram a ser modelados e ideias foram testadas. Por exemplo, a personagem Elisa, com seus golpes estilo Fireball, e o Akuma de Tekken 7 foram testes que foram feitos dentro dos protótipos de Tekken Cross Street Fighter, e o jogo acabou entrando num limbo. Porém, ainda temos a esperança dele ser lançado, como sendo um dos maiores what ifs, ou EC, da história dos jogos de luta. O maior jogo de luta 3D contra o maior jogo de luta 2D. Que lutas incríveis teriam. Em segundo lugar da nossa lista de curiosidades, temos o anime de Tekken. Tekken tem um anime oficial na Netflix. Lançado em 2022, Tekken ganhou sua adaptação mais fiel, chamada de Tekken Bloodline. O anime adapta diretamente os eventos de Tekken 3, com foco na história de Jin, Heihachi e Yoga. Ele não reinventa a história, mas também não traz nenhuma informação nova. Porém, acaba sendo bem interessante para os fãs da franquia, e abrindo as portas para adaptações em outros formatos de mídia. Em primeiro lugar da nossa lista de curiosidades, temos que Tekken já teve 2 filmes live actions. E, para curiosidade, muitos fãs preferem esquecer, porque nenhuma delas funcionou. Elas não agradaram nem a crítica e nem a fanbase, e nem mesmo o próprio Harada. Hoje, esses filmes são tratados como algo que aconteceu e foi deixado para trás, espero que não aconteça de novo sem a supervisão do Tekken Team, e o maior exemplo de como não fazer uma adaptação de jogos, pois o filme somente abordou a questão do torneio de artes marciais, mais nada. E essa foi a nossa lista das 10 curiosidades da franquia Tekken. Depois de quase 30 anos de história, Tekken provou que nunca foi somente sobre socos e chutes. Ele também tem muita história para contar, desde ideias criativas, easter eggs que só fomos descobrir depois de muitos anos. Agora eu quero saber de vocês. Qual dessas curiosidades vocês não conheciam? E tem alguma que vocês conhecem que ficou faltando na lista? Comenta aqui e não se esqueça de deixar o like para apoiar o canal, se inscrever para não perder os próximos vídeos e ativar o sininho, porque tem vídeo novo toda semana. E aproveita para conferir a nossa playlist aqui no canal. Nos vemos no próximo round. Grande abraço!